Amém? Nós vamos fazer a leitura do texto bíblico. Nós vamos ler o texto que está em Atos, capítulo 9. Nós leremos do versículo 3 até o versículo 9. Amém? O texto diz o seguinte: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Amém? Até aqui, queridos. Amados, nós, hoje, nos nossos dias, atualmente, nós temos um evangelho muito bem falado, muito bem estudado, um evangelho muito melhor do que na época em que ele começou. Melhor no sentido não de ser um conteúdo, mas o conteúdo é o mesmo. Mas melhor no sentido que de lá para cá, desses 20 séculos, o evangelho ele foi estudado, ele foi elucidado, ele foi transferido em conhecimento, ele foi aprofundado em conhecimento, para que nós hoje pudéssemos ter a plena revelação do Espírito Santo. O Espírito que revelou para aqueles homens naqueles dias esse entendimento do profundo evangelho, dessa mensagem de boas novas que nos chegou hoje. Chegou ao ter nossos ouvidos e nós compreendemos essa palavra, nós entendemos. Hoje para nós é muito fácil nós adquirirmos um estudo de alguém que se debruçou na Bíblia, de alguém que teve revelação do Espírito Santo, para que nós pudéssemos, através dessa pessoa, também entender toda a profundidade daquilo que Jesus deixou para nós, dessa mensagem de salvação. Hoje em dia é muito simples nós abrirmos ali o YouTube, colocarmos em uma pregação em que o pregador, ele explica muito bem, ele elabora muito bem, ou um estudo mais aprofundado de algo que nós não conseguimos, às vezes por nossa limitação, às vezes por nosso esforço mesmo, a gente não consegue adquirir esse conhecimento. Talvez nós não estamos num nível em que um homem que dedicou sua vida toda no entendimento do Evangelho, nós não conseguimos adquirir. Afinal, essa pessoa passou a vida toda estudando para isso. E ela obteve do Espírito Santo essa revelação. E ela é ofertada para nós hoje de uma maneira muito mais simples. Aquele Evangelho que começou a ser falado nos dias do apóstolo Paulo, enquanto ele ainda perseguia a igreja, ele não era totalmente elaborado, ele nem havia escrito, não havia escrituras. Mas aqueles homens, aqueles discípulos, aqueles apóstolos, eles com a revelação do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, esse evangelho, essa mensagem ela era transferida, ela era passada, ela era proclamada. E muitas daquelas pessoas entenderam o evangelho, confiaram nesse Deus, acreditaram em Jesus Cristo e puderam ser resgatadas, puderam ser salvas. Nos dias em que o apóstolo Paulo, antes da sua conversão, ele ainda perseguia a igreja, o evangelho, aquela mensagem, ela estava ali restrita a uma localização, a uma cidade. Eles estavam reunidos na cidade de Jerusalém. Mas com a perseguição, com o levante, a campanha ali de Saulo, esse evangelho, ele foi, ao invés de ser suprimido,
de ser finalizado, de ser acabado ali mesmo, porque perseguiam, prendiam aqueles fiéis que falavam da palavra de Deus, que falavam a respeito das coisas do que Jesus pregou. Ao invés dessa mensagem ela se acabar ali, pelo contrário, ela começou a se espalhar. Aquelas pessoas saíram de Jerusalém, saíram daquela cidade, daquele templo onde estavam reunidas e começaram a falar do amor de Cristo, a espalhar essa mensagem que alcançava e transformava cada vez mais vidas. E todo esse tempo, dentre esses 2000 anos, essa mensagem chegou ao nosso coração. Nos dias de hoje, nós ouvimos, nós cremos, nós estudamos, nós falamos do Evangelho. E nós temos isso para nós como um presente. Porque algo que foi tão duramente massacrado, tão duramente perseguido, se não fosse intervenção de Deus, intervenção divina, teria acabado. É motivo de muita alegria para nós poder ver quantas pessoas são alcançadas. Nesses dias em que aconteceu essa passagem que eu li, o cristianismo não era nada. Não existia um formato de cristianismo. Mas hoje a fé em Jesus Cristo é a maior do mundo. É algo fabuloso, é algo sobrenatural. Não poderia existir tamanha conversão se não fosse o poder do Espírito Santo agindo nesses 20 séculos. E essa mensagem nos alcançou, nos transformou, assim como alcançou a vida do apóstolo Paulo. Paulo, como eu falei, ele estava em uma condição humana, em que o prazer dele, o desejo dele era de perseguir aqueles cristãos. Aquelas pessoas que acreditavam em Jesus, aquelas pessoas que se reuniam para falar do amor de Cristo, do sacrifício de Cristo, da salvação que está em Jesus Cristo. Paulo, ele detinha esse prazer de não deixar que aquela campanha, esse evangelho, essa nova religião pudesse ter bons frutos. Então Paulo encarcerou muitas pessoas, procurou acabar, findar com isso. A caminho de Damasco, o que acontecia é que Paulo ele adquiriu cartas, permissão para que pudessem perseguir esses cristãos que fugiram, que estavam em outra região proclamando a mensagem de salvação. Então, ele não se limitou à região que estava, mas Saulo, ele procurou maneiras de que pudesse findar isso onde quer que fosse. Porque, afinal de contas, quando nós vemos a vida de Paulo, nós notamos como é a condição humana. O homem em si, ele não tem valor, ele, afinal de contas, é morto. Ele não tem o prazer de ser vivificado, do seu espírito ser vivificado, porque ele vive nessa condição carnal, nessa condição pecaminosa. Então Paulo, ali, em sua condição, em sua raiva, em sua ira, lá em Efésios nós vamos ver que nós somos por natureza filhos da ira. Se não há o amor de Cristo em nós, se não há a conversão ao Evangelho, a crer em Jesus Cristo, o que nos resta é somente ira. Nós vemos acontecer, e nós vemos isso acontecendo, por exemplo, atualmente nas guerras. O que acontece naquela região, os palestinos contra o povo de Israel, contra os israelitas ali, é puro ódio. O que a gente vê acontecendo de um lado, um povo que odeia uma nação, que se pudesse, e eles estão tentando fazer isso, mataria todos. Então a condição humana é de odiar, é de querer o fim, aquilo que nós, por natureza, não gostamos, nós queremos exterminar. Paulo, ele era uma pessoa que detinha ali grande conhecimento, grande prestígio. Foi um homem que estudou com grandes mestres. Foi um homem que detinha ali o conhecimento e era respeitado. Você vê como acontece. Agora há pouco eu falei que ele conseguiu cartas para perseguir as pessoas. Tamanha era
digamos, a moral de Paulo. Então esse homem que queria extirpar, que queria acabar com o evangelho, acabar com aqueles cristãos, em sua campanha ele estava em direção a Damasco. E foi nesse momento em que um clarão muito grande envolveu a vida daquele homem, e ali nós notamos a transformação do Espírito Santo na vida dele. A transformação que Jesus ele provoca na vida de uma pessoa. Em cima disso eu quero trabalhar mais como acontece em nossa vida essa transformação. Porque Paulo, como eu falei, ele era estudado. Ele provavelmente era um dos melhores da classe, da sua sala. E ele detinha um conhecimento, ele estudou uma vida toda, afinal de contas, o que ele acreditava era a fé genuína para ele. Então, veja como é difícil para um homem. Imagine você que estudou, que esteve em uma religião, ou esteve sendo bombardeado por ideias, numa vida toda, dificilmente, você não vai acreditar em algo que seja diferente. Paulo, ele estava convicto na sua fé, na fé que estava na lei, mas não era a fé salvadora, não era a fé genuína. Tamanho é o poder da transformação em Cristo Jesus, que um homem que odiava, um homem que tinha ali toda a sua convicção, todo o seu entendimento, estudou toda a sua vida, tudo aquilo nós vamos ver Paulo lá na frente dizer que tudo isso era imundície. Tudo isso que ele tinha, que ele conquistou, que ele adquiriu, tudo isso não valia de nada, porque agora ele poderia ganhar a Cristo. Porque agora, por desconsiderar as coisas passadas, aquilo que não tinha valor nenhum, ele poderia ter algo muito superior. E ele tem o entendimento de que isso não é algo dado porque ele precisou comprar, precisou pagar um preço por isso. Mas foi dado de graça. Assim como foi dado de graça para nós. O Evangelho, essa graça maravilhosa, é uma salvação que nós não merecemos, e mesmo assim nós a conquistamos. É por isso que nós falamos aqui que é um privilégio muito grande. É um privilégio muito grande nós estarmos na casa do Senhor, nós ouvimos a palavra do Senhor, nós podemos louvar ao Senhor. Isso é privilégio, amados, foi dado de graça. Nós louvamos a Ele porque nós somos gratos por essa salvação maravilhosa. E é isso que nos alegra, que nos permite estar cada dia mais nos aprofundando, nos dedicando ao Evangelho, desejando que essa mensagem ela alcance cada vez mais os corações. Paulo ali, ele tinha status. Hoje dificilmente nós vamos ver alguém tendo essa atitude. O que é desejado hoje em dia, na condição humana em si, é que a pessoa ela tenha status, ela seja algo importante, alguém importante. E isso acontece em todo lugar. Nós vemos pessoas passar por cima de outras pessoas para que possam, às vezes, calcar ou adquirir cargos de mais confiança, de mais valor, de mais prestígio. Então o homem carnal que deseja e busca isso, às vezes até conquista isso, dificilmente vai abrir mão do que ela conquistou para uma mudança de vida, como Paulo teve. Aquele homem tinha status, tinha condição, ele era uma pessoa de posses, ele era uma pessoa importante, mas abriu mão de tudo aquilo. Para quê? Para ser perseguido, para sofrer em nome de Cristo, para levar o evangelho da salvação. Ele abdicou de tudo aquilo. Dificilmente hoje alguém vai ter essa atitude. Se nós olharmos para a nossa vida e imaginarmos a profundidade desse entendimento, nós não conseguimos mensurar ou conseguimos imaginar isso acontecendo. Porque nós somos falhos, amados.
Nós somos falhos, nós precisamos da misericórdia do Senhor todos os dias. Precisamos buscar e desejar o Senhor todos os dias, porque somos passíveis de a qualquer momento cair. Aquele que deseja Cristo, aquele que deseja andar em santidade, ore para que não caia. Porque a qualquer momento nós podemos falhar, nós podemos cair e perder tudo isso. Perder esse presente. Tudo aquilo Paulo considerou como perda. Considerou como imundície. Porque agora o seu presente era Jesus Cristo. Era a salvação maravilhosa. Hoje nós podemos nos alegrar porque nós tivemos essa coragem. Às vezes de abandonar uma vida, talvez de riqueza, talvez uma vida de enganosa alegria. Nós abandonamos o conforto de nossa casa nesse momento para estarmos aqui. Estarmos aqui sentindo calor, como eu estou sentindo. Estarmos aqui em pé. Estarmos aqui no início de joelhos orando. Quando, na verdade, algumas pessoas, a grande maioria das pessoas, elas estão em casa, estão assistindo TV, estão ali à beira de um ventilador, confortavelmente. Mas o que é melhor para nossas vidas? O que realmente vai gerar frutos? O que realmente vai ser significante para nossas vidas é ficar em casa. É perder a oportunidade de louvar ao Senhor. É ter esse presente, reconhecer esse presente que é maravilhoso em nossas vidas, que transforma nossas vidas, que nos dá alegria sem fim. Trocar tudo isso para estar na sua casa, para estar em um momento que não tem proveito nenhum para a sua alma, não tem conforto nenhum para o seu espírito. Quando nós estamos na casa do Senhor, nós estamos dizendo e confirmando isso, que Cristo, Ele é o dono das nossas vidas. É Ele que comanda a minha vida. É Ele que diz e dita o que eu preciso fazer. É através do Espírito Santo, amados, que nós conseguimos nos manter de pé. Essa é a verdade. Porque se dependesse de nós mesmos, seria bem diferente. Essa é a nossa condição, a condição humana. Paulo, ele foi questionado sobre perseguir a Cristo. Jesus Cristo, ao abordar Paulo, o que ele fala? Paulo, por que você está me perseguindo? Nós podemos pensar um pouco na pessoa de Paulo naquele momento. Ele poderia muito bem pensar o seguinte: mas eu não estou perseguindo o Senhor. Eu não sei quem você é. Eu estou perseguindo alguns cristãos. Eles que estão desviando do verdadeiro ensinamento. É eles que querem criar uma nova religião. Eu não estou perseguindo você, Jesus. Mas não, Jesus chega para ele: Paulo, você está me perseguindo. Essa é a atitude que Jesus tem em relação a nós cristãos, aqueles que aceitaram a Ele. Lá em Salmos nós vamos ver que ai daquele que enfrenta ou que vai de contra o ungido de Deus. Ai daquele. Porque quando há a perseguição do povo cristão, há a perseguição do crente, eles estão tratando isso, eles estão perseguindo, estão indo de encontro a Jesus Cristo. É Jesus que é poderoso, amado, é Ele que luta nossas batalhas, Ele que não nos abandona, porque Ele é poderoso. E Ele disse isso, disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós podemos crer nisso, nós podemos confiar nisso. Nós podemos hoje ter essa paz interior, porque sabemos que tem alguém em meu favor. Não sou eu sozinho contra o mundo, mas Deus, Jesus Cristo, Ele venceu o mundo, aleluia. Ele pede para que nós tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E se Ele venceu o mundo, nós também venceremos, glória a Deus. É nisso que nós devemos acreditar, nós devemos confiar, nós devemos agradecer. Porque Jesus, Ele fez tanto por nós, amados, tanto,
que nós não conseguimos mensurar. Esse mesmo Espírito que alcançou a vida daquele homem, alcançou a vida de Paulo, transformou a vida daquele homem, ele continua agindo hoje. Continua alcançando os corações das pessoas mais perversas que estão à nossa volta. Continua resgatando e transformando a vida dessas pessoas. Porque isso não é obra de homens, isso é obra de Deus. Isso é obra do Espírito Santo na nossa vida, no nosso meio. Esse Espírito ainda continua agindo em nós e nós precisamos crer nisso. Nós precisamos acreditar que o Espírito Santo ele transforma verdadeiramente os corações. É a Ele que nós vamos recorrer quando nós pedimos que reaproxime pessoas que estão distantes do Evangelho. Pessoas que perderam a fé, pessoas que se afastaram. Às vezes não é uma luta que nós podemos travar, mas é o Espírito Santo que vai travar. É o Espírito Santo que vai visitar. É a mensagem de Cristo, é a mensagem do Espírito Santo que vai alcançar esses corações. E a nossa oração, o nosso clamor que nós fazemos é tão importante para isso, para que tenha esse resultado, para que possa verdadeiramente transformar, retransformar, trazer de volta essas pessoas. Porque Ele transforma, Ele vivifica, Ele modifica, Ele traz para perto. Esse Espírito que alcançou tantos homens, que fizeram tanto, que ficaram marcados na história. O próprio apóstolo é exemplo disso. Tantos homens, amados. Quando nós lemos os heróis da fé, nós vemos a transformação, o poder. Nós vemos o quanto o Espírito agiu na vida daqueles homens. Pessoas como Martinho Lutero, João Calvino, pessoas que reescreveram a história da igreja, que estava se desviando da verdadeira mensagem, que colocaram a sua fé em ação e conseguiram colocar essa mensagem nos trilhos, para que nós pudéssemos chegar aqui hoje e glorificar a Deus da maneira correta. Da maneira em que não há mácula, não há mancha, não há desvio nenhum. O simples e verdadeiro Evangelho, ele é glorificado nesse lugar. Ele é glorificado aqui quando você fecha seus olhos, quando você canta louvores que exaltam em nome de Cristo. É o verdadeiro Evangelho que nós acreditamos, que nós confiamos, que nós vivemos. É esse Evangelho que nos modifica, que nos mantém de pé. E isso alegra demais as nossas vidas, irmãos. Não há como nós abandonarmos isso que acreditamos, porque eu, que já nasci num lar evangélico, isso já cresceu comigo. E à medida que há o crescimento do corpo, também o crescimento da vida espiritual, do entendimento de Jesus, só faz eu querer mais de Deus. Só faz eu buscar mais esse Deus. Nós estávamos falando hoje a respeito disso hoje de manhã. Quando há comunicação das coisas espirituais com o nosso espírito que é vivificado, a reação que nós temos é de querer cada vez mais e obter cada vez mais de Deus. À medida que nós buscamos as coisas espirituais, nós obtemos as coisas espirituais. Nós não sentimos medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós temos a confiança para continuar, amados, para enfrentar o que quer que seja, qualquer levante que exista na minha frente. O Espírito que vai me guiar, que vai me conduzir, que vai me permitir chegar até o dia em que Cristo venha buscar a igreja. Poder contemplar essa glória maravilhosa. Essa vai ser a maior alegria do crente. Nós não podemos deixar que todo pensamento humano ele venha de contra com as nossas convicções espirituais.
As coisas do Espírito, elas comunicam com o que é espiritual. E as coisas da carne, elas comunicarão com as coisas que são carnais. Então, o que precisamos buscar para a nossa vida ser santificada são as coisas espirituais. Nós vivemos desse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Nós precisamos querer mais de Deus. Nós precisamos ver as coisas, porque afinal de contas, o que nós palpamos, o lugar que nós andamos, o lugar que nós podemos estar, as pessoas com quem nós relacionamos, são pessoas de carne e osso, são pessoas que estão nesse mundo, são pessoas que estão debaixo, e são situações que estão debaixo da organização desse mundo. Mas como habitar num lugar que não é espiritual e viver o espiritual de Deus, buscar o espiritual de Deus? Nós precisamos olhar, ter a visão através de Cristo. Nós precisamos ver as coisas através da perspectiva de Cristo. Como é que isso funciona? Imagine que você está na rua, o sol, ele está muito quente esses dias, né? Nós falamos que é comum a expressão, eu já tenho ouvido muito, é um sol para cada pessoa. Acho que os irmãos já estão escutando isso. Então o sol está muito quente, está muito forte. E por mais que você tente, você não vai conseguir olhar diretamente para o sol, não é verdade? Você pode até tentar, mas aí você vai fritar seu olho. Vai fritar a sua visão, vai ficar cego. Então nós não conseguimos olhar diretamente para a luz. Mas se não fosse essa luz do sol, nós não teríamos a condição de enxergar nada. Porque é essa luz que ilumina o lugar que eu vou andar. Ilumina a pessoa com quem eu vou conversar, com quem eu vou falar. Ilumina o lugar onde eu vou pegar. É através dessa luz que nós podemos, viver, movimentar. Quando nós temos a nossa luz, Cristo Jesus, nós precisamos ter essa mesma ideia. A pessoa com quem eu vou falar é uma pessoa iluminada. Eu vou olhar para a pessoa e conversar para a pessoa, porque ela está sendo iluminada pela perspectiva de Cristo. Eu estou vendo ela não com a visão mundana, não com a visão carnal. Mas eu olho para ela, eu comunico com ela com a visão espiritual. Porque é com isso que nós vamos alcançar esses corações. Nós vamos ver essas pessoas do que realmente ela precisa. Acontece de nós estarmos conversando com alguém, que quer que seja, e surge no momento da conversa algo que é tão sensível para aquela pessoa. Que é sensível e ela precisa ouvir às vezes uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo. E é nesses momentos em que a nossa vida espiritual, ela começa a comunicar. O espírito dessa pessoa que antes pode estar mortificado, pode estar fraco, nós temos a capacidade de fortalecer, de alcançar, de ligar o espírito dessa pessoa com as coisas espirituais do céu. É por isso que é importante nós olharmos tudo com a visão de Cristo. Porque Cristo, Ele toca tudo, Ele ilumina tudo. E nós vamos olhar para o nosso ao redor através dessa perspectiva. E assim viver cada vez mais o espiritual de Deus. Cada vez mais essa comunicação com os céus, com o sobrenatural. Se não fosse pela luz, nós não teríamos como movimentar. E se não for pela luz de Cristo, nós não conseguiríamos evangelizar. O evangelho ele não seria proclamado, ele não seria entendido. Deus ele transforma as nossas vidas para que mais vidas elas sejam alcançadas. E se nós temos essa luz, essa iluminação, na situação em que Paulo estava, ele foi envolto por um clarão muito forte, ele não conseguiu enxergar nada. Isso pode até deixado ele cego, que ele ficou três dias cego. Então ele não conseguiu se movimentar. Ele precisou que alguém pegasse pela mão e o conduzisse.
Quando nós estamos em um lugar escuro, é muito difícil nós locomovermos, né? Se você levanta à noite e não acende nenhuma luz, você pode se machucar, você pode trombar em algum lugar. Isso aconteceu uma vez lá em casa, isso mais recentemente, mas eu estava ali quase dormindo, pegando no sono, e aí eu escuto a porta do quarto dos meus pais abrindo, né? Aí eu pensei, é alguém que vai levantar, vai no banheiro, vai beber uma água, e eu não vi nenhuma luz ser acesa, então eu fiquei na minha e tentei dormir novamente. Só que aí do nada eu escuto um barulho, puf. Aí eu escuto alguém falando, eu falei, alguém trombou em alguma coisa, alguém chutou o sofá. Aí no outro dia eu fui ver, o dedo do meu pai estava lá manchado. Eu falei, já sei quem foi. Foi andar no escuro, sem iluminação. Quando nós estamos no escuro, amados, nós podemos ter dificuldades. Nós precisamos caminhar palpando as coisas. Mas quando o nosso redor ele é iluminado, qualquer lugar que nós sermos direcionados, nós vamos ir com confiança. Porque quando você está no escuro, você não vê nada, você fica com medo de acertar alguma coisa, não é verdade? Você vai com cautela, vai devagar. Mas quando o ambiente está iluminado, você vai confiante no caminho que você deve seguir, no lugar que você quer chegar. Essa é a luz que vem de Jesus Cristo em nossas vidas, que ilumina nossas vidas, que faz nós termos essa confiança, esse direcionamento que é do Espírito Santo, que nos conduz. Nós vamos chegar em tal lugar sem medo. Nós vamos alcançar lugares em que nós nunca imaginamos, porque nós estamos sendo conduzidos. O caminho não vai nos assustar, porque há uma iluminação, há um direcionamento. Isso não vai deixar com que eu me reprima, com que eu tenha medo. Muitas vezes nós somos chamados para fazer a obra de Deus, e nós temos medo. Nós não temos essa confiança de início. Mas nós obtemos isso à medida que nós aprofundamos cada vez mais na palavra, cada vez mais que o nosso espiritual ele é evoluído. Para mim foi assim. Quantas vezes eu disse não para estar trazendo uma palavra, uma ministração para a igreja? Eu acho que pelo menos um ano, né, pastor? Um ano eu neguei, falei, não é para mim, não dá. Mas chegou um dia que eu tomei coragem. E de lá para cá eu só tenho a agradecer ao meu Deus. Só tenho a glorificar porque Ele tem feito obras maravilhosas. Obras que eu não conseguiria imaginar, não conseguiria mensurar quão maravilhoso é estar no caminho do Senhor. Ser usado por Deus. Poder ver os planos de Deus eles sendo cumpridos na minha vida. Ter essa perspectiva, mas é importante para a vida do cristão. Porque algo que parecia tão incerto, hoje não resta dúvidas. Então Deus ele tem operado grandes coisas em nosso meio. Não só em minha vida, mas eu vejo operando na vida dos meus irmãos. Isso alegra demais. E cada vez que nós temos isso em mente, cada vez que nós tivermos isso em mente, nós vamos ter proveito na casa de Deus, ter proveito nos planos de Deus, nos propósitos de Deus. Então busque saber qual é o teu propósito na obra. E quando eu falo obra, não é aqui na igreja. Você pode ser levantado para evangelizar em lugares que ninguém tem coragem de entrar. Você pode ser levantado para estar conversando e convencendo e levando o evangelho para a sua vizinhança. O que nós precisamos fazer é buscar essa comunicação espiritual. Isso foi muito bom com o que nós falamos hoje pela manhã, porque é essa comunicação que vai nos trazer a revelação do Espírito, que nos vai deixar
numa posição em que nós não vamos temer. Nós vamos enfrentar qualquer que seja a situação. Porque não sou eu, mas o Deus que habita em mim. O Espírito Santo que vive em mim, que me conduz, que me levanta, que me põe de pé. É Ele que faz o trabalhar. O que eu preciso fazer é me dispor. Eu preciso colocar à disposição para que o Espírito Santo me use. Para que o Espírito Santo possa operar as maravilhas que Ele tem para fazer. Porque como nós vimos hoje também, a comunicação é a vontade do próprio Cristo, que é revelada ao Espírito, e o Espírito Ele conduz. E se nós negarmos ou irmos de encontro, nós não vamos poder ter essa comunicação. Nós não vamos conseguir viver o sobrenatural, viver o espiritual. Cada vez mais vai ficar mais difícil, vai ficar mais cansativo estar na casa de Deus. Às vezes ouvir uma pregação é tão difícil. Às vezes fazer algo para o irmão é tão difícil. Porque nós não estamos vivendo ou entendendo esse verdadeiro evangelho. Não conseguimos viver essa mensagem assim como Paulo ele entendeu. Paulo teve uma mudança de vida. Alguém que odiava, que perseguia, agora era alguém que amava. Era alguém que queria fazer a obra. Alguém, como nós vemos nas suas cartas, que preferia ou não se importaria de morrer por amor de Cristo. Na verdade, o morrer para ele é lucro, é ganho. Como é que pode alguém pensar assim? Tem gente que teme demais a morte. Eu não gosto nem de pensar. Tem gente que fala, eu tenho medo de morrer, eu não quero saber. Tem gente que teme demais a morte. Pessoas que andam no Evangelho, que cumprem esses requisitos, ou que atendem o chamado de Cristo, não teme a morte, não teme nada. Afinal de contas, quem venceu a morte é aquele que nos conduz, amados. É aquele que nos chama, é aquele que nos capacita. Ele venceu a morte, então não há nada que eu vou temer, porque Ele vive em mim. Ele me ama, amados, e eu sei que Ele te ama muito. E Ele quer ter esse relacionamento íntimo com você. Essa busca precisa partir também de nós. Porque Jesus, Ele vem ao nosso encontro. Se não fosse assim, não teria nos chamado, nós não estaríamos nem aqui. Mas deve haver um esforço nosso também, para que o nosso entendimento, a nossa vida, ela seja iluminada. Para que nós possamos ver esse sobrenatural, a luz de Cristo agindo através de nós. Paulo, ele esteve cego por 3 dias ali. Ele não conseguia ver, teve que ser direcionado. Mas, às vezes precisa que haja uma cegueira temporária. Paulo, ele esteve cego e toda a visão que ele tinha de mundo, toda a visão carnal que ele tinha, que era o que o conduzia, tudo aquilo sumiu quando ele voltou a ver. Ele já começou quando ele recuperou sua visão, ele já começou a ver o mundo na perspectiva de Cristo, com a luz de Cristo iluminando tudo. Por isso Paulo não conteve-se em manter-se da mesma forma. Ele precisava fazer algo diferente. E isso ainda acontece em nosso meio. Nós precisamos buscar fazer algo diferente. Mas nós vamos fazer a diferença, nós vamos alcançar esse propósito de fazer a obra de Deus quando nós colocarmos à disposição de ser usados. Sendo colocados como pessoas que vivem verdadeiramente o Evangelho, que desejam verdadeiramente viver essa mensagem maravilhosa.
Porque, como eu falei, o Espírito ele conduz. Mas a nossa luz, a nossa referência, ela é Cristo. Cristo vai nos direcionar. Ele vai ditar a nossa direção. O Espírito Santo ele vai conduzir. Em determinado tempo da história, quando não havia a navegação através de radares, através de transponders, a embarcação ainda era muito primitiva. Era comum haver na costa, na praia, uma estrutura de pedra, uma torre. E nessa torre em cima havia uma luz. Era o chamado farol, né? Nós ouvimos falar lá em Salvador, o farol da Barra. E essa luz, essa iluminação, ela servia para ditar o caminho para os navegantes. Eles viam aquela luz ao longe, eles sabiam o rumo, mas eles viam através da luz que a direção onde eles precisam chegar, o ponto específico era aquele. E essa luz também servia para que aquelas embarcações não pudessem ou percebessem a aproximação demais da costa, para que o navio, a embarcação não pudesse encalhar, não pudesse bater em alguma pedra. Então, quando nós temos essa luz, esse referencial em nossa vida, sendo Jesus Cristo, é isso que vai acontecer. Nós vamos ter a direção. Ele é o alvo. Nós precisamos buscar, porque Ele vai ser o referencial do nosso rumo. Aquilo que nós vamos alcançar lá na frente, aquilo que nós precisamos fazer lá na frente. E mais do que isso, essa luz também vai ditar o caminho, ou vai dizer qual o perigo que eu posso encontrar ali, o quão próximo eu posso chegar ou não chegar. Essa luz que vem de Cristo, amados, ela vai nos abrir a visão, para que nós possamos ser conduzidos para fazer essa obra sem medo, sem privação, sem algo que venha nos deixar ou nos afastar de Cristo. Porque o que ela vai fazer é nos aproximar. Ela vai fazer com que nós cheguemos cada vez mais próximos. Porque é através dessa visão, a luz que ilumina tudo, Jesus Cristo, que nós podemos ver a Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E se nós buscamos essa iluminação, nós veremos a Deus. Veremos a glória, estaremos em um ambiente em que a luz que ilumina tudo vai estar na nossa frente. Isso que muito nos alegra, que nos deixa felizes, nos deixa ansiosos para que aconteça logo. Então, à medida que eu vivo e me dedico ao Senhor, que eu busco o Senhor, eu vou tendo esse direcionamento. O direcionamento que vem de Cristo, que é o que nos conduz, que é o que nos transforma, que é o que nos resgata, que é aquilo que vai nos afastar da perdição e nos vai fazer e permitir com que nós aproximemos mais de Deus, aproximemos mais do sobrenatural, do que é espiritual. Então nós precisamos buscar isso através de oração, através do estudo da palavra, através de ministrações, através de louvores. Na Bíblia está escrito que aquilo que é bom, aquilo que tem boa fama, aquilo que vai nos fazer bem, e nisso olhai, nisso buscai, nisso deixei sua atenção. Então o que eu devo fazer é olhar para o céu, é olhar para o alto, é olhar para aquilo que é sobrenatural e buscar esse sobrenatural de Deus. Santifique-se cada vez mais. Abandone tudo aquilo que nos afasta de Deus, porque aquilo que vai nos aproximar é aquilo que vai comunicar com o Espírito, que vai permitir com que eu seja conduzido e eu possa viver no caminho, sendo usado no propósito que Ele deseja na minha vida. Não será mais minha vontade, mas a minha vontade vai estar igual, vai ser modificada. A vontade do apóstolo na sua campanha era de perseguir os cristãos. No meio do caminho isso tudo mudou.
Houve uma transformação na vida do apóstolo, e ele voltou, saiu de lá, daquele lugar transformado. Sua visão era outra. Esse é o evangelho que transforma, amados. É o evangelho que nós vivemos, que nós alegramos e que nós buscamos cada vez mais compreender. Amém, queridos? Essa mensagem para o nosso coração nessa noite. Que possamos entender que Deus ele tem trabalhado no nosso meio. Tem feito coisas maravilhosas, tem confirmado aquilo que está nos planos dele na nossa vida. E o que nós precisamos fazer é estar atentos a isso. Procurar viver, procurar estar nos caminhos do Senhor, tendo em mente que é Ele que nos conduz. E se entregarmos tudo a Ele, nós seremos conduzidos para o melhor. Amém, queridos? Fique com essa palavra nessa noite. Que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações, continue agindo no nosso meio. E medite nessa palavra, ainda, se possível, durante a semana. Amém?